Para construir o Atlas, a primeira coisa a fazer-se é criar um projeto ou Map Space. Reparem, este é aquele referente ao exemplo que vem incluído no Time Map. Podem ver aqui as diversas camadas que o compõem e cada uma delas tem a sua respectiva configuração. O Map Space arquiva a informação de cada camada, a sua posição, a cor de cada linha, cada símbolo usado, etc. Ou seja, tudo isto é definido com linhas de programação e guardado num ficheiro com a extensão TMS. Ou seja, um Map Space não é mais do que isto, um ficheiro com linhas de programação. Para melhor demonstrar o que acabei de afirmar, vou abrir este TMS referente ao exemplo que veio incluído no Time Map para melhor perceberem o que aquele representa. Para isso, necessito apenas do WordPad ou então um qualquer processador de texto. Agora reparem, tenho aqui linhas de programação em linguagem XML. É este o conteúdo de um ficheiro deste tipo. Portanto, tudo o que compõe o Map Space está aqui registado. Agora que já perceberam o que é um Map Space, vou então voltar ao Time Map e criar um novo para o Atlas que pretendo construir. Para isso, tanto posso clicar neste botão, como neste outro, ou então vou ao menu Map Space e escolho New. Na caixa de diálogo que se abre, em primeiro lugar, escolho a diretoria onde quero guardar o meu projeto e a seguir atribuo-lhe um nome. Ao avançar, vão abrir-se sequencialmente 4 caixas de diálogo que me vão ajudar a configurar o projeto. A primeira pede para descrever o projeto, indicar o nome da instituição responsável por ele, qual o autor e a equipe envolvida. Clicando em Next, passo a nova caixa, onde devo indicar qual o sistema de coordenadas e o zoom mínimo do projeto. O primeiro tem de ser definido já. Vou deixar latitude e longitude. O segundo pode ser determinado mais tarde. Vou avançar e na terceira caixa, a Time and Extends, vou definir se o projeto tem ou não uma barra e comandos de controle de tempo, assim como qual a área de abertura do meu Map Space. Por defeito, o programa define a área onde visualizamos a cartografia com a dimensão do mapa mundi. Neste caso, não é o que pretendo, pois vou trabalhar um país específico. Então, o programa permite-me a que eu limite a área de abertura à dimensão desse país. Para isso, onde diz
Quick Settings, abro as opções em Regions e escolho Western Africa e em Countries, Angola. Reparem, neste local aparecem os meridianos e os paralelos que vão limitar a área de visualização do map space que estou a criar. Relativamente à barra de controle de tempo, vou deixar em branco, pois neste projeto não vou necessitar dela. A última caixa refere-se às cores de fundo da área onde aparece a cartografia. Vou manter o que está por defeito, pois isto pode ser alterado mais tarde, e clico em Finish. Ao fazer isto, imediatamente abre-se a caixa Data Source and Mapa Layer Addition para poder adicionar os diversos materiais ao Map Source. Contudo, não é o que pretendo fazer já. Primeiro, quero mostrar a área da metadata do projeto que acabei de criar. Neste local, posso acrescentar elementos que estão em falta. Por exemplo, posso mudar a indicação do idioma do projeto que por defeito coloco em inglês e em Subject Domain posso escolher um dos propostos. O resto vou deixar em branco. Agora, já aqui tenho o meu Map Space e o passo seguinte é carregar todos os materiais necessários para construir o Atlas. Para adicionar os vários materiais, começo por clicar no botão Add Layer Dataset e na caixa de diálogo clico em Local File Wizard. Agora vou primeiro exemplificar com uma shapefile. Vou escolher esta, com os limites administrativos das províncias angolanas. E agora vou deparar-me com uma sequência de caixas nas quais vou configurar a camada. Assim, na primeira caixa, tenho de atribuir um nome a esta camada. Aqui não preciso alterar mais nada. Em Fill Roles, devo definir em Short Description or Label Field qual o campo com a identificação de cada vetor. Depois, em Time Varying, tenho de mudar para No Data Field. Se não fizer isto, o programa irá solicitar-me para indicar quais os campos com os limites máximo e mínimo de tempo. Vou avançar e em Accessible Fields não vou alterar nada. Passo à fase seguinte e em Map View devo dar atenção a Type of Map Objects e confirmar se o mapa está conforme o tipo, e também em Thinning devo verificar se a simplicidade da linha está como pretendo. Neste caso, vou deixar ficar como está e vou clicar em Finish. E o programa leva-me até ao editor de metadata
da camada. Não vou aqui alterar nada e por isso fecho o editor. Agora vou abrir o Map Viewer para verificar se está tudo bem. Primeiro tenho de gravar o Map Space. Aguardo um pouco e cá está a camada. Vou só mudar para Map Space Domain para poder ver o mapa na íntegra. E cá está. Parece estar tudo perfeito. Neste segundo exemplo, vou demonstrar como importar outro ficheiro de vetores, mas agora em formato MIF. Para isso, clico neste botão, que, como podem ver, é outro caminho para chegar à mesma caixa de importação. Vou proceder da mesma forma que no caso anterior. Vou escolher este ficheiro relativo à rede hidrográfica mais importante e sigo em frente. O primeiro procedimento é igual ao caso anterior. O segundo também. E o terceiro, idem. Vou só aproveitar para alterar o thinning para que observem o resultado. Repararam? A linha ficou diferente. Vou repor o comando original e sigo em frente. Agora reparem. O programa pergunta se pretendo registar esta camada como shapefile ou mantê-la como MIF. Como o TimeMap é muito ligado aos produtos da Esri, aconselho a que façam o registro como shapefile. Vai evitar futuros problemas. Contudo, eu vou manter o registro como MIF para mais à frente poder demonstrar que problemas podem ocorrer. Vou fechar o editor de metadata e abrir o Map View. Antes disso, vou só retirar estes espaços em branco, pois se os mantiver, o programa vai reclamar. Cá está. Agora tenho duas camadas e ambas se encontram sincronizadas uma com a outra. Com isto, queria demonstrar que usarmos o formato Shape ou MIF não tem grandes diferenças. Com ambos, podemos importar os nossos ficheiros com vetores para o TimeMap. Agora vou ensinar a importar ficheiros de dados georreferenciados. Desta vez vou clicar neste botão e, como podem ver, imediatamente entro na caixa Local Data Wizard. Aqui clico em Database or Delimited e vou escolher um ficheiro em formato DBF. É aquele que inclui a localização das cidades, vilas e aldeias de Angola. O primeiro passo é igual aos casos anteriores. O segundo também me parece igual. Vou só mudar aqui para
o campo name para termos o nome dos lugares disponíveis. O resto é similar e avanço. Epá, tenho uma mensagem de erro. Afinal, não era tudo igual. E porquê? Porque neste caso tenho de indicar os campos com as coordenadas x e y que determinam a localização de cada lugar. Portanto, tenho de vir aqui e para a coordenada x escolher o campo correspondente, assim como para a coordenada y. Agora avanço e já não há problema. Passo seguinte parece ser igual. Procedo para o outro que se segue e parece estar tudo bem. Vou para a última opção e aqui, tal como no caso da importação do ficheiro MIF, sou confrontado com duas opções: registar como shapefile ou como DBF. Sem qualquer dúvida, vou optar pela primeira. Agora vou abrir o Map Viewer para verificar se está tudo bem. E cá tenho a nuvem de pontos referente à informação que acabei de importar. O outro formato é o CSV, que não é mais que um ficheiro de texto onde a informação se encontra separada entre si por um delimitador específico que tanto pode ser uma vírgula, um ponto e vírgula ou outro similar. Vou então abrir o ficheiro e agora já tenho uma situação diferente dos casos anteriores. Ou seja, assim que mando importar o ficheiro, o programa questiona se quer transformar este CSV em DBF. Vou confirmar e a seguir surge uma caixa onde posso ver como a informação está organizada. Aqui consigo ver qual é o delimitador e este é um ponto e vírgula. Não altero nada e sigo em frente. Na caixa seguinte, só devo escolher qual é o delimitador. Ao fazer isso, automaticamente os campos são criados. Podem ver aqui nesta caixa de controlo. Avanço e na caixa seguinte vou indicar qual é o tipo de informação para cada campo. Por exemplo, se é número inteiro, decimal ou texto. Ao clicar em Finish, o programa grava o ficheiro em DBF e a partir deste ponto a importação fica igual ao caso anterior. Observem, na primeira caixa atribuo o nome da camada, na segunda é tudo como no DBF, onde tenho
também de indicar os campos onde se localizam as coordenadas x e y. Nas três caixas seguintes é tudo igual ao caso anterior. Agora vou abrir o Map Editor para ver como ficou a camada. Aí está a nuvem de pontos dos aeroportos a vermelho, sobreposta à nuvem de pontos relativa aos lugares. Outra forma de importar materiais para o meu projeto é usar ficheiros residentes do TimeMap. Que ficheiros são estes? Referem-se a camadas que, por exemplo, já foram utilizadas noutros projetos e, por isso, já foram registadas pelo TimeMap. Para demonstrar, vou abrir a caixa Data Source Edition e clico em Local Datasets. Já agora, e como à parte, quero referir que para quem usa produtos da Azure, tem a possibilidade de abrir diretamente ficheiros com a extensão LIR, ao clicar em Saved Map Layer. Continuando, reparem, os ficheiros residentes apresentam a extensão TMM. Vou escolher um deles, por exemplo, este aqui, referente à pastorícia, e vou dizer ao programa para o abrir. Viram a diferença? Neste caso, a camada fica imediatamente disponível. Agora é só abrir Map Viewer para ver como esta se apresenta e cá está ela. Último exemplo, a importação de uma imagem. Vou abrir a caixa de importação e seleciono Raster Images. Na diretoria encontro uma imagem com o formato PNG. Contudo, não é apenas este ficheiro que aqui se encontra. Ou seja, uma vez que aquela imagem foi criada a partir de um SIG, é acompanhada por um ficheiro XML que encerra em si informação tal como coordenadas e dimensão da imagem que permitem uma correta importação da mesma por um outro programa cartográfico, como é o caso do TimeMap. Portanto, seleciono o ficheiro e avanço o processo de importação, onde apenas me é questionado para identificar a camada que pretendo importar. Identifico-a e clico em Finish. Vou fechar o editor da metadata e abrir o Map Viewer. Se tudo correu bem, a imagem vai abrir na sua posição sem problemas. Parece que foi o que aconteceu.
Mas se assim não for, ou seja, se por algum motivo acontecer o que vamos ver, ou seja, onde a imagem importada parece ter explodido. Isto acontece por algum motivo. Por exemplo, algum dos parâmetros do XML que acompanham a imagem não estarem corretos ou terem sido mal interpretados pelo time map. Contudo, há forma de dar volta a este problema. Para isso, vou abrir o editor da metadata referente à imagem e abro a pasta com o nome Time Map. E em seguida vou necessitar de 3 elementos-chave sobre a imagem a importar. O primeiro são as coordenadas x e y do canto superior esquerdo da imagem. Esta informação pode ser conseguida a partir do vosso programa SIG. O segundo consiste na dimensão da imagem em pixels. O último, a resolução da imagem também em pixels. Estes dois últimos parâmetros podem ser obtidos também no vosso programa de SIG ou a partir de um qualquer programa de tratamento de imagem, como este que apresento. Na posse destes elementos, posso corrigir os parâmetros. Primeiro, vou a X top left e a Y top e coloco as coordenadas X e Y corretas. Onde diz X pixel size e Y pixel size e, particularmente neste caso, apenas tenho de substituir os valores pelos que se encontram em X-pixel e Y-pixel, mas devo deixar ficar estes valores do lado direito da vírgula. Agora, nestes dois campos, o X-pixel e o Y-pixel, coloco o valor da resolução da imagem que sei ser na ordem dos 87 pixels. Vou avançar. Aparece-me uma caixa a informar que há alguns problemas na metadata desta camada. Contudo, sigo em frente para ver o resultado das correções, pois, apesar daquela mensagem, não há problema nisso. E eis a camada. Agora já parece estar correta. Vou só ocultar a camada das localidades para ver melhor se está tudo bem. Ainda não. Parece que vou ter de fazer mais uma correção. Reparem, há aqui um desacerto. Vou voltar à pasta Time Map no Metadata Editor e em X-pixel e Y-pixel baixo o valor para 85.
Já agora, antes de avançar, vou ver quais são os erros na metadata que foram anunciados anteriormente. Para isso, clico no botão Verify Metadata, fecho a caixa de controlo que me informa se há ou não erros e agora consigo identificar os campos que estão na origem do problema, pois estão assinalados a vermelho. Vou então corrigir isto. Aqueles campos para onde não tenho informação, coloco N/A. Para os outros, preencho com a opção que melhor se ajusta ao caso. Fecho o editor e automaticamente o programa verifica se há erros. Ficou tudo resolvido. A validação da metadata foi positiva. Agora, vou abrir o Map Editor e ver se o posicionamento já está satisfatório. Parece estar melhor que na primeira tentativa. Vou só ampliar esta área do mapa para verificar se está tudo bem. Não. Ainda há aqui um desajuste. Então, para tentar novo acerto, só tenho de voltar aos campos Xpixel e Ypixel e colocar um novo valor. Vou tentar com 84 pixels de resolução. Fecho o editor de metadata e entro no Map Editor. Vou ampliar e parece-me que o ajustamento é perfeitamente aceitável. Nunca vou conseguir a perfeição, porque as camadas têm origens muito diferentes e são de vários autores. No entanto, está muito aceitável.